Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no Enigma Podcast. Olá. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa corrente de pensamento que é, fascinante e meio escondida, sabe? A tradição hermética. Isso mesmo. E vamos ver como ela impactou tudo, principalmente lá no Renascimento. A nossa ideia é desvendar as bases disso e entender por que gente como Hermes Trismegisto, Marcílio Ficino e até Giordano Bruno foram tão fisgados por ela. Exatamente. É interessante ver como, já lá pelo século II, no Império Romano, existia essa busca, por uma sabedoria que seria primordial, mais antiga e por isso mesmo mais pura. E o lugar dessa sabedoria era o Egito, né? O Egito antigo, idealizado como esse berço do conhecimento divino. E a figura central era Hermes Trismegisto. Você está ouvindo o Enigma Podcast, uma jornada sonora pelos mistérios da alma, do universo e da consciência. Aqui, o véu do visível se desfaz, revelando o oculto, o simbólico e o sagrado. Prepare-se para mergulhar em temas que desafiam o racional e despertam o intuitivo. O enigma está lançado e a busca começou. Hermes Trismegisto, essa figura meio mítica, um sacerdote filósofo egípcio. Tipo uma lenda. Uma figura lendária, sim. Textos como o Asclepios, que faz parte do chamado Corpus Hermetelicum, mostram bem essa veneração. Falam de práticas mágicas egípcias, tipo dar vida a estátuas, e até fazem profecias sobre o fim dessa religião antiga. Que loucura! E essa ideia não morreu aí, né? Você mencionou o Renascimento? De jeito nenhum. Ela volta com tudo no Renascimento. E Marcílio Ficino, lá em Florença, é uma figura-chave nisso aí. Ele desenvolve aquele conceito de prisca-teologia. Prisca-teologia. Teologia antiga. Isso, a teologia antiga. Ele imaginou, uma linhagem de conhecimento que começava com Hermes, que ele até associava ao deus Mercúrio, né? Certo. Aí passava por Orfeu, Pitágoras e chegava no auge com Platão. Para entender Platão direito, Ficino achava que tinha que entender Hermes primeiro. Ele era a fonte, entende? Entendi. Mas essa tradição era uma coisa só, um bloco único de ideias? Então, aí que está o ponto fascinante. Não era. O próprio Corpus Hermetético, essa coleção de textos do Hermes, tem visões bem diferentes lá dentro. Como assim? Tem uma linha que a gente pode chamar de gnose, aquela busca por conhecimento que salva, que é mais pessimista, Vê o mundo material como uma prisão. A salvação seria escapar daqui, subir pelas esferas celestes. E a outra? E tem outra gnose que é mais otimista. Essa vê o mundo como algo bom, belo, uma manifestação de Deus. Contemplar o mundo seria um jeito de conhecer o Criador. Ficino, ele navegava nessas duas correntes, claramente. E aqui a coisa fica mais prática, né? Porque não era só filosofia, tinha magia envolvida. Como é que Ficino lidava com isso? Magia era um negócio complicado na época, imagino. Muito bem colocado. Era super delicado. Mas o Ficino foi esperto. Ele desenvolveu o que chamou de magia natural. Magia natural. O que seria isso? Ele argumentava que não era invocar demônios, nada disso. Era usar as coisas da natureza, talismãs com símbolos astrológicos, música, cores certas, aromas. Plantas, para quê? Para atrair as influências boas dos planetas. Os planetas como canais de energia divina. Exato. Ele via os planetas como canais do poder de Deus. Ele até tinha uma receita para combater a melancolia, que ele associava a Saturno. Muito comum nos intelectuais, né? Sei, a famosa melancolia saturnina. E qual era a receita? Usar coisas ligadas aos planetas benéficos. Ele chamava Sol, Júpiter e Vênus de as 3 graças cósmicas. Então, recomendava usar ouro, ligado ao Sol, ouvir certas músicas, passear em campos floridos. Quase uma terapia cósmica, assim. Interessante, uma espécie de harmonização. E teve gente que foi além do Ficino nessa exploração? Teve, sim. O Pico della Mirandola, por exemplo. Ele era ainda mais ambicioso. Tentou juntar o hermetismo com a cábala judaica. Hermetismo e cabala. Que mistura. Pois é.
Ele achava que as Sephiroths da Cabala, aquelas 10 emanações divinas, podiam ser uma chave para acessar forças espirituais ainda mais altas. Uma magia talvez superior à do Ficino, que usava muito aquelas imagens astrológicas, tipo os decanos, sabe? Decanos, aquelas figuras que governavam pedacinhos do zodíaco. Isso, gravadas em talismãs. Pico buscava algo talvez mais sutil. E aí a gente chega no Giordano Bruno. Ele parece ter sido o mais radical de todos, né? Sem dúvida. O Bruno deu um passo enorme. Enquanto o Ficino e Pico tentavam, de certa forma, encaixar essa sabedoria antiga na filosofia e na religião da época deles, O Bruno fez o quê? o Bruno viu no hermetismo e na sua magia, ele usava muito imagens complexas, a arte da memória, não só uma filosofia, mas uma missão religiosa mesmo. Missão? Sim, restaurar a antiga religião egípcia, descrita lá no Asclépios. Para ele, essa era a verdadeira religião original da humanidade. Mais antiga e até superior ao cristianismo, o pulo do gato. Para Bruno, o heliocentrismo não era só uma conta matemática que fechava melhor. Era a prova, a confirmação cosmológica daquela sabedoria egípcia antiga. Entendi. Era prova de quê, exatamente? Que o universo era infinito, cheio de outros mundos com vida, e que a própria Terra não era só uma pedra no espaço. Era um ser vivo, mágico, divino, girando em torno do Sol. Ele juntou Copérnico com essa visão mágico-religiosa hermética. Que visão de mundo completamente diferente do que estava vindo por aí, né? Totalmente oposta ao que estava começando a surgir com a ciência mecanicista. Pensa num Kepler, num Descartes. Eles estavam começando a ver o universo como matéria, como mecanismo, regido por leis matemáticas. E o Bruno via como? Um organismo vivo, interconectado, cheio de significado oculto, com o divino presente em tudo. Duas visões de mundo batendo de frente. Então, para a gente amarrar tudo, vimos como essa sabedoria antiga, ligada ao Egito e a Hermes, foi redescoberta no Renascimento e virou um motor poderoso. Isso. Alimentou desde a filosofia neoplatônica e a magia natural do Ficino. Passando pela tentativa de juntar com a Cabala pelo Pico. Até chegar na visão radical, cosmológica e religiosa do Giordano Bruno. Uau! Que jornada! E fica aqui uma provocação para a gente pensar, né? O que será que a nossa visão de mundo atual, tão focada nessa ideia do universo como uma máquina, perdeu ao abandonar essa sensibilidade hermética? Se a gente recuperasse, nem que fosse como metáfora, essa ideia do cosmos como algo com significado profundo, interligado, talvez até com o espírito, o que a gente ganharia? Ou perderia? Como isso mudaria a nossa relação com o conhecimento, com a vida? Fica aí a reflexão. Uma ótima reflexão para fechar. Por hoje é isso, pessoal. Se você curtiu nossa conversa, compartilhe e siga o Enigma Podcast nas redes sociais. Valeu! Obrigada pela companhia e até o próximo episódio do Enigma Podcast.